Começa agora uma das mais belas histórias de Joaquim Maria Machado de Assis, o conto A Cartomante, exibido em pequenas cenas elaborado pelo Grupo Melis. Para você entender melhor o que vai acontecer, apresento-lhes a rápida biografia de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro dia 29 de setembro de 1908. Foi um romancista, dramaturgo, contista, jornalista, cronista e teatrólogo brasileiro, considerado como o maior nome da literatura brasileira e de forma majoritária entre os outros estudiosos da área. Filho do mulato Francisco Manuel de Assis, pintor de paredes e descendente de escravos alforriados, e de Maria Leopoldina Machado, uma lavadeira açoriana da ilha de São Miguel. Machado de Assis, que era canhoto, passou a infância na chácara de Dona Maria José Barros Pereira, viúva do senador Bento Barros Pereira, na ladeira Nova do Livramento, onde sua família morava como agregada no Rio de Janeiro. De saúde frágil, epilético, gago, sabe-se pouco da sua infância e início da juventude. Uma das muitas coisas surpreendentes de Machado de Assis é como, sendo uma criança pobre, que não sabemos com certeza nem se frequentou escolas regularmente, chegou a ser uma pessoa integrada aos círculos intelectuais de sua época e um dos escritores mais importantes em língua portuguesa. No conto A Cartomante, livremente dramatizada a seguir, e pelos temas abordados, tais como a paixão, a traição, a fatalidade e o que há por detrás dela, o místico e o fascínio, exercido sobre os homens, enfim, assuntos que acompanham a humanidade há muito e continuaram fazendo parte do drama de nossas vidas. A partir de agora, deixe-os com o nosso espetáculo. Ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta. Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era, apenas começou a botar as cartas, disse-me. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Você errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar em casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Separam-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de se sentir lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma provinciana de Rita. Desceu pela Rua das Mangueiras, na direção do Botafogo, onde residia. É o senhor? Não imagina como meu marido é o seu amigo. Falava sempre do senhor. A senhora não desmente as cartas de Vilela. És devera graciosa. O senhor é muito gentil. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre o foi. Os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita cuidou especialmente do coração, e ninguém faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca.
A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher bonita. Odor de femina, eis o que ele expirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos aos teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que preocupavam muitas vezes o dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. A virtude é preguiçosa e a vara não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Ainda assim, que temo que as cartas sejam do próprio Vilela, que descobriu tudo. Bem, eu levo as letras para comparar a letra com a das cartas que lá aparecem. Se alguma for igual, guardo-as e rasgo. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe houvesse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou a denúncia. Mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não retira o bilhete, mas as palavras estavam decoradas. Diante dos olhos, fixas ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido. Com a própria voz de Vilela. Venha já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Venha, já, para quê? Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fecha os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Venha já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Quem perdia ele se... Quero consultá-la. Entre. Sente-se. Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se acontecerá alguma coisa ou não. A mim ou a ela? Espere um pouco. As cartas dizem-me: não tenha medo de nada, nada acontecerá, nem a você nem a ela. O marido ignora tudo, porém é necessário cautela. Existe muita inveja e despeito entre vocês. Ela é muito bela e o amor de vocês mais ainda. A senhora restituiu minha paz. Vá, ragazzo innamorato. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra. E mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Eu não pude vir mais cedo. O que aconteceu? It takes a crane to build a crane. It takes 2 floors to make a story.
It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word, and it takes some words to make an action, and it takes some work to make it work. It takes some good to make